Pessoal, nós vamos a partir de agora termos um momento de adoração e gratidão àquele que nos salvou, aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ter vida, aquele que morreu para que nós pudéssemos viver eternamente e ressuscitou e está vivo para os séculos dos séculos, de onde um dia virá para nos buscar, porque é a promessa dele. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E nós vamos, neste momento, louvar ao Senhor com um corinho bem antigo, mas bem verdadeiro, que de manhã cedo os pássaros, eles louvam o Senhor, sem preocupação alguma. Alguém disse que há duas coisas que embelezam a face da terra, que são as crianças e os pássaros. Eles, no entanto, ambos vivem uma vida de confiança total em alguém que é superior a eles. Então, nós vamos cantar neste momento agora para o Senhor este corinho. Damos graças ao Senhor, damos graças. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus, teu Salvador? De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus, teu Salvador? Bem, nós vamos neste momento agora curvar nossa cabeça e pela fé, tão somente por ela, nós vamos chegar ao reino da glória, aonde está aquele que é Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro e Príncipe da paz. E nessa hora, então, eu quero convidar o irmão Henrique, que vai estar falando com este alguém que advoga nossa causa à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele é o único que pode interceder por nós. Ele deu a vida para nos salvar. E ele é o único que pode dizer para o Pai: Pai, por esses eu dei a minha vida. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele investiu tudo o que ele podia para que nós pudéssemos ser livres e libertos, e sairmos das trevas e sermos conduzidos à luz e passarmos a ser herdeiro do reino da sua glória. Amém, Jesus. Gente, vamos cantar mais um corinho. Eu quero deixar a escolha de vocês aí. Amanhã do corinho. Vocês conhecem o Caminhando Vou para Canaã? Então vamos louvar Jesus com este corinho, Caminhando Vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Gente, muito obrigado a todos e podem ocupar os seus assentos. Que bom que Deus mais um dia nos privilegiou da gente poder estar aqui para adorar o nome dele e agradecer por tantas maravilhas e por tantos milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas. E o culto de hoje à noite, nós queremos estarmos meditando numa palavra que está no livro de Lucas 17, do 11 ao 19. Você quiser procurar aí, você já pode ir para o Novo Testamento aí. Depois do Mateus, Marcos, você encontra o Lucas aí. E nós vamos ficarmos, a partir de agora, naquela meditação de que eu preciso muito agradecer a Deus por tantas coisas, por tantas maravilhas, por tantos milagres, por tanto amor que Deus tem dispensado para as nossas vidas.
A gente muitas vezes se esquece tão rápido de coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida. A nossa mentalidade é tão curta que Deus faz um milagre grande acontecer hoje, no espaço de poucos dias, nós esquecemos que Deus fez aquilo acontecer na nossa vida. E o ser humano tem uma tendência muito forte de, em vez de agradecer, de comemorar as vitórias que Deus alcança a cada dia, ele tem uma tendência muito forte de reclamar, de murmurar diante do Senhor e dizer: ó Deus, por que que não é diferente a minha vida? Por que que a minha vida não é melhor? Por que que tem que ser comigo que as coisas se acontecem? E nós vamos hoje meditarmos aí no momento quando Jesus cura 10 homens que na época não havia cura, não havia remédio que curasse na medicina. Hoje tem, mas na época não tinha. E o Senhor faz o milagre se acontecer. Você encontrou Lucas 17, do 11 ao 19? Todos encontraram? Então a gente vai começar a fazer a leitura. Vamos começar lá pelo Jean, então. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Aí, Eu quero, na noite de hoje, perguntar para você: quanto tempo você leva para esquecer o milagre de Deus na tua vida? Deus faz milagre todo dia no nosso dia a dia. Hoje, eu estou aqui. Foi mais um milagre de Deus na minha vida e por isso eu estou aqui. É tão fácil de esquecer aquilo que Deus faz pelas nossas vidas e a gente esquecer de agradecer a Deus. Eu quero que você agora comece a voltar atrás na tua vida, a pensar da onde você começou a tua jornada e aonde você está agora e aonde você ainda vai chegar no teu futuro e com a graça divina do Senhor. Eu quero que você comece a pensar agora do momento em que você estava ainda lá com a tua substância uniforme no ventre da tua mãe e Deus olhou para você e disse assim: bom, esse aqui vai ser o Henrique, aquele lá vai ser o Jean. Eu vou fazer dessa maneira. Eu vou trabalhar, vou fazer essa pessoa da forma em que me apraz fazê-lo. Eu vi a substância, ele viu a substância nossa, informe, no ventre da nossa mãe. E ele contou nossos dias um por um, quando nenhum deles havia ainda. Você já agradeceu a Deus por aquele momento em que você estava andando? Alguém aqui que está me ouvindo agora já viveu algum momento na vida que você não tinha um carro para andar, que você andava a pé? Tem alguém ou não tem? Tem ninguém? Tem só eu? Todos aqui? Aí, de repente, Deus abençoa você, abre as janelas do céu e faz com que você consiga crescer e mudar de vida. E aí, o que você disse para Deus? Nada. Obrigado, Senhor, porque eu tive mais uma vitória na minha vida. Eu consegui prosperar, eu consegui dar um passo a mais na frente, eu consegui subir um degrau mais na escada. Um degrauzinho mais na escada eu consegui subir. E assim eu vou subindo dia a dia. Com a graça divina do eterno e do bom Deus.
Você já agradeceu quando você olha assim, ó, quando você olha para essa menininha aqui, quando você olha para a Vitória, você já disse assim: Deus, muito obrigado por ter feito a Vitória linda, perfeita, da maneira que ela é. Você já fez isso para Deus? Eu vou perguntar para você agora, você já se olhou no espelho alguma manhã e disse assim: oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque de uma maneira maravilhosamente tu me formaste. Obrigado, Senhor, porque tu me fez assim, mas como tu me fez lindo, perfeito, Senhor, eu quero te agradecer por isso. Você sabe que o salmista Davi, lá no Salmo 139, quando ele exalta a onisciência, a onipresença de Deus, ele disse assim: Senhor, eu te agradeço porque de uma maneira assombrosamente tu me formaste. Eu não fui escondido nos teus olhos quando eu estava lá no ventre da minha mãe. Tu viu a minha substância informe e tu contou meus dias e determinou um por um quando nenhum deles havia ainda. Eu quero te agradecer, Senhor, por isso. Gratidão, Senhor. Eu estou te agradecendo por isso. Você sabe que muitas vezes eu sou um cara chato de verdade no trânsito. E se eu falar diferente, Deus lá da glória está dizendo assim: oh, não faça com a verdade aí. Muitas vezes eu dou espaço para alguém cruzar. E quando esse alguém cruza, e nem um muito obrigado me dá, porque eu deixei ele passar, me dá vontade de bater na traseira dele. Mas aí eu penso que eu vou perder o direito, porque eu que estou errado. E você já imaginou Deus, a cada dia Ele abençoando você, abrindo as janelas do céu, permitindo de que você viva, articule, seja abençoado, cresça, prospere. E muitas vezes a gente não sabe dizer: Senhor, muito obrigado. Agora, quando o problema chega, é muito fácil de reclamar. Quando o problema chega, é muito fácil dizer assim: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. O culto de hoje é um culto de gratidão a Deus pela vida. Você sabe que eu passei uma semana orando pela Lucy, e várias vezes à noite, até chegar o momento de eu dizer assim para Deus: Deus, e daí? E daí, Deus, nada? Tu não vai tirar a dor que ela tem? Ai, mas como esse Deus é bom. Não é para menos que o salmista Davi, nos Salmos, ele cantava para o Senhor: a bondade e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele celebrava em gratidão pela bondade eterna do Senhor. Quanto tempo a gente leva, muitas vezes, para esquecer um milagre que Deus fez na vida? Eu não sei, você de repente pode começar a pensar: você lembra de algum milagre que Deus fez para você? Tem alguém aqui que lembra de algum milagre que Deus fez para ti? Tem ou não tem? Tem. Tem. O que Deus fez para você de milagre que você está se lembrando agora? Eu fui tirar do hospital e trazer de volta para minha casa. Tirar do hospital e trazer novamente para a tua casa. Tem mais alguém aqui? Você, de repente, pelo teu trabalho, pelo teu crescimento, pela tua prosperidade, pela tua vida espiritual, pela tua vida material, pela tua dignidade de vida. Tem alguém aqui que gostaria de parar agora e pensar: mas olha quantos milagres Deus já fez na minha vida? Você sabe que eu fico a pensar assim, ó, que se Deus fosse um pouco, só um pouco, não precisaria ser muito, só um pouco. Se Deus fosse só um pouco parecido comigo, eu não existia mais. Se Deus fosse só um pouco parecido comigo, eu não existiria mais. Porque muitas vezes eu olho assim para as pessoas e eu fico revoltado. Você pensa bem, você leu na palavra de Deus aí, Deus curou quantos leprosos? 10 de uma vez. E eu vou perguntar para você agora, antes de Deus fazer a cura, como que eles pediram para Deus curar eles? Parece de nós. Falaram bem baixinho ou alto? Gritaram. É isso mesmo na tua Bíblia aí? Tem mais alguém com a Bíblia na mão? É isso que eles fizeram? Gritaram. Gritaram. Você pensa bem. E eles gritaram para Jesus. Você imagina uma coisa: ô Jesus, cure a gente. Nós somos leprosos, nós temos que ficar limpos. Nós estamos proibidos de estar no meio das pessoas.
Nós vivemos no isolamento. Eu não sei se você lembra o que aconteceu com Miriam, a irmã de Moisés. Alguém lembra aí? Quando ela falou mal de Moisés, ela e o Arão. Pensa nos fofoqueiros. Ficou coberto de lepra. Hã? Coberto de lepra. Você pensa uma coisa, gente. Eu há poucos dias preguei para você no livro de Romanos 12, do 9 ao 21. Alguém está lembrado da mensagem aqui? Alguém está lembrado aí? A última vez que eu preguei para vocês, de Romanos 12, do 9 ao 21. E eu falei para você um texto que está escrito lá assim, ó. A mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Arão e Miriam falaram mal de Moisés. Pensa bem, maninhos. Arão é o irmão mais velho do Moisés. Falam mal do Moisés. O Moisés ficou bem na dele. Deus, eu vou me vingar. Estou falando de um profeta, de um homem que na terra é um dos homens mais mansos que habitou a face da terra. E ele disse assim, bom, agora eu vou me vingar pelo Moisés. Vai ficar leproso. Aí o Arão chegou e fez um pedido para o irmão dele, para o Moisés. E tu sabe o que o Moisés fez? Intercedeu por eles. Mas pensa num caráter que tinha esse Moisés, né? Ele chega lá, fala mal dele. Quando Deus agiu, ele foi lá e pediu para Deus que tirasse a lepra deles. E o que Deus disse? O que Deus disse? 7 dias você vai ficar fora do arraial. 7 dias você vai ficar com a lepra, vai ficar fora do arraial. Depois tu vai poder se juntar novamente. Tu vai ficar no isolamento 7 dias. Então, gente, enquanto o Jean fala aí que o leproso grita bem alto. Gritam para que Jesus, no entanto, tenha misericórdia deles, para que Jesus pudesse curá-lo eles. Aí o Senhor faz um milagre. Eu quero que tu pense comigo agora. Israel, em bem pouco tempo, esquece que Deus mandou o maná do céu para alimentar eles. Em bem pouco tempo, eles esqueceram o milagre que Deus tinha feito. Que Deus tinha mandado o maná para alimentar eles, como semente de coentro. Pode juntar pela manhã e pela noite. Do primeiro dia até o 6º dia da semana. No 7º não vão, porque não tem o maná. É sábado, eu não vou mandar o maná, não. Certo? Aí logo eles esqueceram. O Mar Vermelho se abriu pelo poder divino de Deus, enquanto Moisés está ali apavorado, olhando para a rocha à sua direita, a rocha à sua esquerda, atrás dele um exército bem montado de Faraó, com 600 carros, e capitão em cada carro. E ele diz, e agora? E o povo chega e diz assim, ó, Moisés, não havia sepulcro no deserto, por que você não morreu lá? Vou reclamar um pouco. Por que você não morreu lá? Por que vim de lá até aqui para morrer aqui? E Deus diz para Moisés, Moisés, diz ao povo que marche, tu estende a tua vara e fere o mar. E o mar se abriu, automaticamente. Se abriu e ficou como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Aqui está BR, pode passar. É mar para a direita, é mar para a esquerda. Mas aqui é terra seca, pode cruzar. E o povo de Israel passa. Tremendo milagre, mas dali a pouco o povo chega e diz para Moisés assim, Moisés, Deus está no nosso meio ou não está? Olha o que a gente está passando. Deus está com a gente ou Deus não está com a gente? Nós estamos na dúvida aqui. Então é muito simples de esquecer aquelas maravilhas que Deus faz e aconteceu na nossa vida. É muito simples. Enquanto 10 são curados, apenas um tem gratidão para voltar. E eu gostaria que você olhasse a tua Bíblia agora. Ele não volta lá assim se escondendo, falando bem baixinho, dizendo assim, ninguém pode escutar o que eu falo aqui, mas o Senhor fez um milagre, a minha vida fez. Ele voltou como? Glorificando em voz alta.
Você já pensou isso? Eu imagino aquele leproso que volta, aquele samaritano, dizendo: "Oh Deus, glória ao teu nome, estou aqui, estou curado. Glória a ti pela cura, pelo milagre que tu fez acontecer na minha vida." E ele veio em voz alta, glorificando o nome do Senhor por aquilo que havia acontecido. Quando o coxo de nascença é curado lá diante da porta da igreja chamada Formosa, o coxo faz o quê quando recebe a cura? Entra para dentro do templo saltando. Saltando, você já imaginou uma coisa dessas? É coxo, nem andar não consegue. Mas quando a cura acontece, ele entra para dentro assim, ó. Ô Senhor, estou aqui, ó. Estou glorificando o teu nome. Tu me curou. Gratidão por aquilo que tu fez pela minha vida. Você sabe que Deus espera isso de nossa vida. Deus espera isso. Nós, como humanos, quando alguém não sabe nos agradecer, nós ficamos revoltados. A gente não vai esconder, não. Há poucos dias, eu olhei para um cidadão aí, que várias vezes, de livre e espontânea vontade, você ajudou, nós ajudamos. Ele foi embora, nem muito obrigado, não me disse. Eu olhei para ele assim e pensei dentro de mim, por isso que eu falo para você, se Deus fosse um pouquinho parecido comigo, eu não existia mais. Eu olhei para ele assim, desse jeito, né, desgraçadinho. Tu é ajudado, tu é servido, e você vai embora assim, não custa absolutamente, praticamente nada, muito obrigado. Mas nem isso você não disse. Eu fico revoltado, sim. Se eu tiver ouvindo alguém pregar, ou vendo, no entanto, algo se acontecer, eu participo daquilo junto, e eu me alegro, mas também eu me revolto. Muito fácil assim, entendeu? Eu fico a imaginar se eu tivesse no lugar de um poderoso, como era o Moisés. Poxa vida, pai, ele diz assim, ó, no momento em que ele diz assim, perdoa, o Moisés disse, perdoa este povo, ou eu peço, risca-me do livro que escreveste, um povo de tua serviço. Meu amigo, se eu tivesse no lugar do Moisés, eu imagino, quer dizer, Deus, ó, acabe com os caquedas. Não deixa sobrar ninguém. Não tem explicação com eles, porque tantas coisas tu tem feito rocha se abrir, tu tem feito exército se prostrar diante deste povo, tu tem feito maná descer do céu, tem mandado maná para esse povo se alimentar. Tu tem mandado o vento soprar o mar e trazer codornizes até a praia e esse povo comer carne à vontade. E eles estão reclamando agora porque lá no Egito, onde eles estavam, tinha melões. O Jean não quer reclamar disso. Tinha alho. Entendeu? E agora aqui a gente está só comendo esse maná aqui. Rapaz, é muito terrível isso se você parar para pensar. Porque Deus, Ele não quer outra coisa, não precisa de outra coisa. Eu não tenho nada para oferecer a Deus, porque tudo é dele. Eu não tenho nada para chegar e dizer, Deus, olha aqui, ó, eu te trouxe uma soma grande de dinheiro para ti. Ele é dono do ouro e da prata. Deus é proprietário único e absoluto de tudo quanto há, diz a Bíblia. Mas Deus espera de que a gente tenha gratidão e chegue e diga, muito obrigado, Senhor. Quando eu olho para a história de Jesus, para o sacrifício dele, eu fico a imaginar assim, Senhor, muito obrigado, é muito pouco para ti. Mas na minha limitação, é o que eu posso dizer para ti, muito obrigado, porque tu deixou o teu reino de glória. Tu deixou o teu reino de glória, de majestade, e tu desceu nas regiões mais baixas dessa terra, para passar vergonha, fome, miséria, desprezo, dor, agonia, por causa de mim. Fez tudo isso por causa da minha vida, para que eu pudesse ser resgatado. Tu pagou o preço mais alto, tu remiu a minha vida. A remissão custava o valor mais alto para remir uma vida, uma pessoa. E tu pagou o valor mais alto para me remir. Então, Senhor, o mínimo que eu posso fazer é eu ter gratidão e dizer a ti um muito obrigado por aquilo que tu tens feito na minha vida. Enquanto 9 não voltam,
o Senhor chega e pergunta assim, e cadê os outros? Onde é que estão os outros? Os outros 9. Apenas esse estrangeiro aqui, esse samaritano, volta para agradecer. Ele acha a voz me glorificando aqui. Cadê os outros? Onde é que estão os outros que foram curados? Que foram abençoados? Gente, muitas vezes Deus dá para mim e você muitas oportunidades. Mas muitas vezes Deus dá apenas uma oportunidade. E aqueles 9 que foram curados tiveram apenas aquela oportunidade que o samaritano teve, que voltou e agradeceu. Eles tiveram apenas aquela oportunidade de agradecer a Deus. E eles perderam aquela oportunidade. De chegar e dizer, Senhor, eu venho aqui agora com gratidão diante de Ti, te agradecer por aquilo que Tu fez pela minha vida. Você imagina a felicidade de alguém que faz tantas coisas acontecer, quando alguém chega e diz assim, Senhor, eu te agradeço, como fez o salmista Davi. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu me formou assim, Tu me fez assim. Enquanto muitos estão lá reclamando, mas eu queria ser um loiro. Eu queria ser o japonesinho. Eu queria ser um chinês. Eu queria ser alguém lá da Inglaterra. Eu não queria ser assim. E enquanto lá o Davi bem pequenininho, o ruivinho, e ele chega e diz, Senhor, eu te agradeço porque de uma maneira assombrosamente Tu me formaste. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu me fez assim. Estou grato a Ti, Senhor, pela maneira que Tu me fez. Gente, eu fico a pensar assim que o cego de nascença foi curado. Você lembra dessa história? Ele foi curado. E após a cura dele, o que as pessoas diziam após ele ter sido curado da cegueira dele? Alguém lembra aqui o que as pessoas diziam para ele? Era uma farsa? Ele aqui falou que era uma farsa. Muito parecido com isso. Pensaria. Eles falaram assim, ó, Tu ainda dá glórias a Deus a este homem. Este homem é pecador. Jesus havia curado ele. E, no entanto, esse homem é pecador e Tu ainda glorifica a Deus. E o cego disse assim, olha, se ele é isso que vocês estão dizendo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu tenho visão. E eu tenho que glorificar. E ninguém vai fechar a minha boca. Ninguém vai me impedir de que eu glorifique este nome, de que eu faça conhecidos os milagres que Ele opera. Se é isso que vocês dizem, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, Ele fez um milagre na minha vida. Isso é gratidão. A gente saber agradecer a Deus por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é. Muitas vezes você pode olhar assim e dizer assim, viu, mas eu cheguei até aqui onde eu cheguei, pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha capacidade, porque eu sou um cara intelectual e por isso eu consegui chegar até aqui. Lembra você que tem uma multidão no caminho junto contigo. Uma multidão enorme que caminha junto com você, que disputa junto com você. Mas muitas vezes estão muito longe, muito atrasado, muito distante de você. Então lembra você que você entrou em ação. Ter fé sem ação não é fé. Ter fé é entrar em ação. Mas lembra você, Deus abriu as janelas dos céus e abençoou você. Deus agraciou você. Deus, no entanto, você olha aqui, ó, eu vou usar de misericórdia contigo, porque Deus não deve nada, nem para mim, nem para você e para ninguém. Deus não deve nada. E lá na Bíblia nós encontramos uma palavra assim, ó, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus, no entanto, se Ele quiser usar de misericórdia comigo, Ele usa. E se Ele quiser não usar, Ele não usa. Ele é Deus. E a gente não é merecedor absolutamente de nada.
mas a gente é agraciado com tanta bênção, com tanta graça, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta misericórdia que Deus nos concede todos os dias. Então, enquanto alguém esquece, você vai até imaginar, se eu falar para você agora, que é um absurdo, você pode até imaginar, alguém esquecer de uma bênção recente que aconteceu. Mas alguém esquece. Não é verdade? Lá os 9 esqueceram. Agora mesmo foram curados. E quando o Senhor disse, ide e apresentai ao sacerdote, a caminho eles são curados. Quando o Senhor falou isso, eu imagino que eles já saem certos, nós vamos ser curados, o milagre vai acontecer. Porque senão Deus não mandaria nós se apresentar ao sumo sacerdote, porque nós nem poderíamos chegar até ele. Porque é contagiosa a nossa enfermidade. E se o Senhor diz que é para a gente se apresentar ao sacerdote, é porque ele vai curar a gente. E o Senhor o curou a caminho. Quantos milagres Deus já fez na tua vida? Desde o primeiro dia teu aqui na face dessa terra. Eu hoje tenho 64 anos. E mesmo que eu pare para pensar, eu não consigo lembrar de tantos milagres que Deus já fez na minha vida. Mas tantos milagres mesmo. Eu lembro da noitinha que nós se acidentamos com o diácono Garcia e a diaconisa Marlene e o pastor João e eu. A caminhonete que nós estávamos em Modevale, em Minas Gerais, nós descemos no despenhadeiro abaixo ali. A caminhonete foi levado para o ferro velho. Eu estou aqui, graças a Deus. Eu estou aqui. Os que estavam comigo, alguém se fraturou, mas nada mais do que isso. No próximo dia, enquanto alguém vai lá com um guincho para tentar tirar a caminhonete lá debaixo, os ferros torcidos, alguém chegou que estava ali e disse assim, mas daqui dos que estavam aqui dentro não sobrou ninguém para contar a história. E ele acabou de fechar a boca e disse, sobrou, estou aqui para contar a história. Ele olhou para mim e falou assim, mas você estava na caminhonete? Sim, estava na caminhonete, sim. Tem nenhum arranhão. Graça, milagre, favor, bondade do Deus eterno que está nos céus. E assim, se você olhar para a tua vida, você sabe contar de tantos milagres que Deus fez por você. Então, quando a Lucy falou que ela estava doente no hospital, eu falei para você, ó, eu teve noites que eu disse, até que cheguei a um ponto de dizer, Deus, e daí tu não vai fazer nada? Tu não vai agir? E Deus é tão amável que Ele compreende a nossa vida. Você pode ter certeza do que eu estou pregando para você, que se existe alguém que compreende você, chama-se Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus Pai. A brilhante estrela da manhã, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, compreende você. Naquele momento desesperador, tu chega e pede, Deus, tu vai fazer isso acontecer mesmo? E de repente Deus tem a hora e o momento dele, o tempo de Deus não é o nosso tempo, e Deus fez o milagre acontecer. Então, gente, vamos nos alegrar e vamos nos contar os milagres que Deus tem feito. O salmista Davi disse assim, eu quisera anunciar e delas falar. Está lá no Salmos 40. Mas é muito mais do que aquilo que eu possa me expressar. Em outras palavras, o salmista Davi está dizendo assim, eu sou muito limitado, Senhor, para falar de tudo aquilo que tu faz na minha vida, porque são muitos milagres. E não é pouca coisa, não. Então, é tão rápido para alguém esquecer um milagre que Deus faz, a tal ponto que quando Deus fazia algo acontecer, ele dizia assim, viu, marque, bote alguma coisa para marcar a história deste momento, para que as gerações futuras lembrem do que se aconteceu em vocês também. Passem o Jordão, entro na terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó e a sua descendência, mas ao cruzar o Jordão a pé enxuto agora para possuir a terra, peguem uma pedra e levem para o alojamento de vocês. Pedra, símbolo da eternidade. Quando os filhos de vocês perguntarem no futuro o que significa isso, vocês vão se lembrar o que eu fiz por vocês. Senão vocês vão esquecer. Vocês não vão ter nenhuma gratidão para me louvar, para me agradecer por aquilo que eu tenho feito pela vida de vocês. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo assim
o apóstolo Paulo dizendo assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, ouvi todas as coisas e retende o que é bom. Eu fico a pensar assim, ele está dizendo assim: agradeço a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados e amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Todas as coisas. Mas eu vou reclamar de alguma coisa, Senhor, porque eu queria que fosse dessa maneira. Aquilo que eu falei para você. De repente você, com esse teu cabelo aí, assim, arrepiadinho, pretinho, de repente você alguma vez não pensou assim: eu queria ser um loiro, só afinal de contas eu sou de origem alemã. Você nunca falou isso? Não? Entendeu? Aí é uma coisa muito simples na vida, a gente chegar, o ser humano chegar e vai: eu não gosto disso, por que que é assim, por que eu sou dessa maneira? Gente, Deus espera de que nós possamos termos gratidão por tudo aquilo que Ele faz pela nossa vida, porque Deus é bom e a sua misericórdia é de eternidade a eternidade, diz a palavra dele nos Salmos. Deus é bom e a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. A bondade de Deus, ela se renova todo dia, cada manhã. A misericórdia dele faz com que a gente possa viver, agir. E a gente precisa cantar a bondade e a misericórdia do Senhor na nossa vida, porque Ele permite cada dia você levantar da tua cama, você ir para o teu trabalho. As coisas são simples. Muitas vezes a gente pensa assim: mas isso não é um milagre, porque todo dia eu levanto, eu vou para o meu trabalho, eu volto para a minha casa. Como que não? A cada dia na tua vida é um milagre de Deus acontecendo. O maior milagre de Deus é a vida. E Ele faz isso acontecer todos os dias com você. Então agradeça a Deus. Saiba agradecer ao Senhor. Saiba chegar diante dele, se dobrar diante do Senhor. Eu fico a pensar assim: o salmista agradeceu a Deus, mas o salmista, Davi, era tão humilde que, de repente, Neucídia Lemos aqui, de repente eu não chego diante do Senhor e choro diante do Senhor, me jogo aos pés dele e digo: Senhor, eu te agradeço, eu preciso de ti, tu não vai desprezar eu humilhado assim diante da tua presença. Mas o Davi fez. O Davi fez, sendo rei. Ele chegou e se colocou diante do Senhor e disse para o Senhor: Senhor, eu já nasci em pecado. Em pecado já me concebeu minha mãe. E tu não vai desprezar um coração humilhado e contristado diante da sua presença. E Deus não despreza mesmo. E Deus não despreza mesmo. Deus é bom. E Deus ama a humildade. Pois Ele mesmo, o próprio Cristo, foi humilde. Diz a palavra de Deus no livro de Filipenses: o próprio Cristo foi humilde até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o Pai o exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho no céu, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o unigênito Filho de Deus, para a glória do Pai. Então, gente, Cristo foi humilde até a morte. E Ele ensinou, no entanto, nós sermos humildes de espírito. E ainda falou dizendo assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por várias vezes Jesus repreendeu os discípulos, até no momento que Ele colocou uma criança no meio deles e falou assim: ó, se vocês não tornardes como essa criança, ser humildes como uma criança, vocês nem vão ver o reino dos céus. Não precisa disputar posição, achar que vocês não vai estar lá na hierarquia mais alta, outra mais baixa. Vocês nem lá não vão chegar. Se vocês não forem humildes. Se vocês não se humilharem, nem vão chegar lá. Não precisa disputar o lugar. Vocês não vão chegar lá para disputar o lugar. Então, gratidão a Deus por tudo o que Deus tem feito pela nossa vida, pela minha vida, pela tua, pela vida de cada ser humano. A gente vai agradecer, Senhor. Tu já agradeceu a Deus por colega de trabalho que tu tem? Você já chegou alguma vez e disse assim: Senhor, eu te agradeço por aquele colega chato, não aquele que te ajuda. Aquele que te ajuda é certo que você agradece. Muito obrigado, Senhor. Tem um lá que faz coisa para mim. Se eu estiver me apertado, ele dá uma mãozinha e me ajuda. Você já agradeceu a Deus, Senhor? Eu te agradeço por aquele colega lá que é um pouco chato, mas eu te agradeço por ele.
Ele, de repente, faz eu chegar todo dia diante da sua presença e dizer assim, Senhor, eu te agradeço porque eu tenho alguém aqui. Eu te agradeço por isso, Senhor. Porque todas as coisas cooperam para você. Todas as coisas cooperam para ti, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Então, agradeça a Deus, e diga, Senhor, eu te agradeço por isso. Muito obrigado, Senhor, por isso que eu estou passando. Eu fico a pensar assim, que enquanto Pedro e João tiveram a coragem de chegar e dizer assim para Deus, Senhor, nós te agradecemos por tu ter nos achado digno de sofrer afronta pelo amor do teu nome. Senhor, a gente está te agradecendo aqui porque o Senhor, no entanto, permite essas coisas acontecer com a nossa vida. Nós estamos te agradecendo, nós não estamos reclamando pela situação da vida, nós estamos te agradecendo por isso. Se você tivesse preso por falar do nome de Jesus, encorrentado, tivesse apanhado, você coloque agora você numa posição dessa, como que seria a tua vida? O que você diria? Senhor, é essa vida que tu preparou para mim? Tu não tem outra coisa melhor para minha vida? É isso que tu quer comigo, Senhor? Tu me chamou para essa finalidade? Aí nós olhamos assim para pessoas que têm gratidão, que em tudo dava graças a Deus, a gente fica vendo assim os cristãos lá encorrentados, presos, cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Senhor, nós temos cantando aqui para ti, nós temos te louvando, porque tu é Deus. É como aquele hino que você canta. Se tu fizer um milagre, tu é Deus. Se tu não fizer, tu é Deus igual. Tu não vai mudar, não. Se tu quiser me abençoar, tu é Deus. Se tu disser, não quero, não vou abençoar você. Não vou abrir as janelas do céu. Não é isso que eu quero para ti. Tu continua sendo Deus. Tu é de eternidade em eternidade. Em ti não há mudança, nem sombra de variação. Tu foi ontem, tu é hoje. Tu vai ser amanhã, sucessivamente. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Tu é Deus para sempre. Vamos nos agradecer ao Senhor por tudo. De repente você tomou um copo de água. Tomou um copo de água. Você fez uma refeição no dia. O Senhor, eu só fiz uma refeição. Eu tomei um copo de água, apenas um copo de água. Senhor, muito obrigado pela água. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tu tens feito acontecer na minha vida. Eu te agradeço, Senhor. Porque Deus age da maneira dele, faz acontecer da sua forma, da sua maneira. Deus faz aquilo que lhe apraz fazer. Deus não precisa do meu conselho. E eu acredito nisso que eu falo para você e que eu prego, que eu creio que Deus precisa da maior paciência comigo na hora que eu estou orando. Eu acredito nisso. E naquele momento Deus precisa ter a maior paciência com a minha vida e me compreender no momento que eu estou orando. Porque no momento em que a gente está orando, a gente chega lá e pede, Deus, eu quero isso aqui. Ó. Senhor, eu quero tirar outra coisa. Eu quero mais isso aqui, Senhor. Eu quero mais aquele outro lá para mim. Eu imagino Deus olhando muitas vezes para mim, dizendo assim, poxa vida, por que você não agradece mais? Por que você não tem uma comunhão comigo no dia a dia agradecendo? Senhor, eu estou te agradecendo por aquilo que tu fez pela minha vida. Não é que você não possa pedir, porque você pode. Porque a Bíblia nos dá o direito de pedir. Nos dá o direito de bater na porta. De chegar, no entanto, lá e insistir. Bate uma vez. Bate outra. Bate outra. Até que Deus, no entanto, diz assim, olha, eu vou abrir a porta, não para de bater na porta. De tanto insistir, ele abre a porta para nos abençoar. Ele nos dá o direito de a gente chegar e fazer isso para ele. Mas agradeça a Deus. Você põe na presença dele e lembre, Senhor, eu te agradeço muito, porque no mundo onde milhares e milhares de pessoas estão sendo maltratadas, estão passando necessidade, aonde não tem o pão cotidiano, uns não têm um teto para se abrigar, tomam o sereno da noite nas praças, entendeu? Para dormir, você tem uma cama quentinha, você tem um travesseiro. Você está lembrado da oração do rapaz que... Senhor, obrigado por esse fogão quentinho aqui. Parece uma coisa tão simples, entendeu? Mas é nas coisas simples que Deus está presente.
Muitas vezes a gente esquece, pô, é tão simples, o que eu falei para você, não isso aí para o meu trabalho, é muito simples, eu levanto pela manhã e vou para o meu trabalho. Eu retorno novamente todos os dias assim. Isso não é nada. Você acha que não é? É grande milagre de Deus cuidando de você, por onde você passa, por onde você vai, protegendo você. Por trás de tudo isso está a mão soberana do Pai Celestial. Então, sempre louve Ele, sempre agradeça a Ele por aquilo que tu tem, por aquilo que você é. E não esqueça dos benefícios dele. Lá nos Salmos nós encontramos uma palavra assim no Salmo 102, que o salmista Davi disse assim, ó: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum só dos benefícios do Senhor, porque é Ele que perdoa todos os teus pecados e que cura todas as tuas enfermidades. Você já pensou isso? Senhor, eu te agradeço porque eu estou sadio, porque tu tem me curado. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque todas as coisas que eu tenho são benefícios que tu tens me alcançado, Senhor. E eu quero te louvar por isso. Quando você falou que o homem lá, os homens com lepra lá gritaram bem alto para Jesus, agora no momento de gritar bem alto pela gratidão, só veio um agradecer. Apenas um volta para agradecer pelo milagre que tinha acontecido na sua vida. Esqueceram tão depressa, fomos curados agora e já esquecemos que nós fomos curados. Já está bom, a gente já foi sarado. Deus não precisa de nada. Ele já curou a gente. Já está bom assim. Gente, a cada dia, erga tuas mãos aos céus em adoração, louvor, gratidão. Aquilo que eu falei para você, pode pedir. Pede-me e te darei. Clama a mim. Clama a mim. Me busque e você vai me encontrar. Quando você me buscar de todo o teu coração, pode clamar para mim. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces e não sabes. Ele, no entanto, nos dá o direito. Pode chegar e pedir para mim. Mas nunca esqueça de agradecer a Deus. Aquilo que eu falei para você. Tem uma multidão caminhando junto contigo, disputando junto com você o espaço. Mas se você olhar para trás, você vê o quanto Deus tem abençoado a tua vida. O quanto Deus tem agraciado você. O quanto Deus tem sido bondoso para com a tua vida. E custa o que você dizer para Deus um muito obrigado? Senhor, eu estou aqui agora para te agradecer por aquilo que tu fez. É por isso o culto dessa noite, gente. Deus não apenas fez este milagre com a Lucia. Deus faz milagres todo dia com a vida da gente. Todo dia. Eu lembro daquela tempestade grande que deu aí, que uma árvore caiu do lado da Rosângela, sendo carro. Enquanto aqui dentro estava a irmã Lucia aí, chorando. Lembra disso? Você estava chorando? Terrível uma tempestade. Tornado. Terrível. Certo? A Rosângela estava na rua. Chega em casa ainda, acho que não estava bem com gelo, né? Não abriu a porta para você, o portão. Estava em casa já? Hã? Não tinha luz, não sei o quê. E fica na frente da casa. Olha quanta proteção de Deus. Então é uma coisa muito simples de nós passarmos o dia a dia assim, dizendo assim, viu? Nem lembrei de agradecer a Deus pelo dia de hoje. Afinal de contas, o Senhor faz isso acontecer todo dia com a minha vida. Eu não tenho por que agradecer. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olhe para a tua salvação agora. Olhe para o preço que Jesus pagou pela tua vida e pela minha vida. Olha o sacrifício de Cristo. Olha a agonia que ele passou. Olha a terrível noite, a última noite que Jesus passa lá no jardim do Getsemane. Fria. E lá ele estava sozinho. E eu digo para você porque a Bíblia diz que Jesus estava agonizado naquela noite. Diz a Bíblia. E ele estava lá por quê? Para que um dia alguém conte a história da minha vida lá na terra. Para que eu fique na história. Eu estou passando por isso. Não, ele fez isso para te salvar.
Ele fez isso para te libertar. Ele fez isso para arrancar nossa vida de uma posição de perdido, de destituído, para nos aproximar dele, para tirar a gente lá do fundo do poço. Nós éramos cadáveres. Nós éramos já mortos. A Bíblia diz isso, que nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus nos ressuscitou juntamente com ele e nos colocou nos lugares celestiais com Deus. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Oh, Deus, o quanto tu é bom, o quanto tu é misericordioso para com a minha vida, o quanto tu investe em mim, Senhor. Eu quisera anunciar e falar que tu é bom, mas tu é muito mais do que isso que eu possa dizer. Mas permita, Senhor, que eu possa ter gratidão para lembrar de todos os benefícios que tu tens feito na minha vida. Que eu possa me recordar todos os dias do que tu tens feito, Senhor, por mim. As maravilhas que tu tens operado na minha vida. Cada dia vivido é um milagre a mais, uma oportunidade a mais que Deus nos concede da gente ser hoje melhor do que a gente foi ontem. E amanhã nós sermos melhor do que nós fomos hoje. Eu quero te convidar agora para você se colocar em pé. E eu vou convidar você para a gente nessa hora agora agradecer este Deus por tudo aquilo que Ele já fez acontecer na nossa vida. Que Ele já fez acontecer na tua vida. Por aquilo que você tem. Por aquilo que você é, pela tua dignidade de vida, pela tua saúde, pelo milagre da tua salvação, que Jesus vai lá e diz assim, olha, eu vou arrancar este povo aí agora da miséria, eu vou arrancar eles da sepultura, porque já estão mortos, o pecado já matou eles, mas eu vou ressuscitar eles juntamente comigo, e eu quero colocar eles nos lugares celestiais junto com o Pai. Então eu quero convidar você para você dar a mão para quem está perto de você aí. E a gente vai neste momento agora falar com todo e poderoso Deus. Curve a tua cabeça agora. Eu sei que é muito simples se você vai conseguir fazer isso. Você vai agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Você pode falar, somente você com Deus. Você pode dizer, Senhor, eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero gritar, eu quero extravasar, eu quero pular, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Porque, gente, quando o teu time, aquele teu time miserável, aquele teu time fraco, eu estou falando do Grêmio agora, aquele teu time pobre, entendeu? Deficiente, mas quando ele faz um gol, você se alegra, você dá um sorriso, não é assim? Agora eu quero que neste momento agora você sorri para Deus e diga para Deus, Senhor, tu tens sido gracioso para com a minha vida, tu tens feito milagres na minha vida, Senhor. Tu tens me feito eu sobressair, Senhor, como o sol ao meio-dia. Tu tens me livrado da seta que voa de dia. Tu tens me livrado da mortandade que é sol ao meio-dia. Cai 1000 ao meu lado, e 10.000 à minha direita, Senhor, mas eu não sou atingido. Eu contemplo com meus olhos a desgraça, mas tu tens me abençoado, Senhor. Pai eterno, Senhor de toda a glória, Senhor de toda a bondade, Senhor de todo o amor, Deus incomparável que habita no reino da glória, Senhor, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu fez, e por tudo aquilo que tu faz no dia a dia em favor das nossas vidas. Meu Pai, não deixa-me esquecer de nenhum só dos teus benefícios, Senhor. São muitos, mas não permita, Senhor, que a minha mentalidade seja tão curta, a tal ponto, Senhor, de eu esquecer daquilo que tu faz pela minha vida. Jesus, muito obrigado pela noite que tu passou agonizando no jardim do Getsêmani. Senhor, muito obrigado pela tarde em que te condenaram no meu lugar e literalmente meus pecados te mataram, Senhor. Obrigado, Jesus. A tua morte foi a nossa morte. A tua ressurreição foi a nossa ressurreição, Senhor. E hoje eu te agradeço, Senhor Jesus, de todo o meu coração, porque tu vives, porque tu reina, porque tu domina sobre os céus e sobre a terra, poder, glória e majestade, Senhor.
Receba, Pai, neste momento a gratidão nossa por tudo que Tu tem feito pela nossa vida, Senhor. Por cada detalhe, Senhor Jesus. Por cada vitória que nós temos aqui na terra, Senhor. Oh, meu Pai, se não for o Senhor, se não fosse Deus, se não é Deus, o inimigo nos engole. O inimigo nos termina com a nossa vida. Os nossos inimigos nós teriam engolidos vivos. Mas, Senhor, tudo és Tu. Deus, é apenas por Ti, Senhor. Foi Deus e é Deus quem nos concede as vitórias que nós temos na vida. Pai, muito obrigado por ter abençoado, Senhor, por ter curado a Lucy. Muito obrigado, meu Deus, por nos entendê-lo, Senhor, no momento em que nós chegamos e queremos dar uma decapitão diante da Tua presença, querendo pôr ordem e dizer, Senhor, faz isso acontecer. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Eu sei que Tu nos compreende, Senhor. Eu sei que Tu nos ama. Eu sei que o Teu amor é infinito, Senhor. Eu sei que o Teu amor é incomparável. Eu quero Te agradecer, Pai, e bem alto, em bom som, dizer para Ti, Senhor, eu Te agradeço por todas as maravilhas que Tu tens operado em nosso meio, Senhor. E agora, meu Pai, eu estou orando por pessoas que neste momento agora, quem sabe, estão desesperadas. Quem sabe estão dizendo assim, mas não tem mais solução, não tem mais saída. Não tem como reverter o meu problema. Senhor, eu sei que para Ti todas as coisas são possíveis. Tu és o Deus que tudo pode, e nenhum dos Teus planos serão frustrados. Eu estou orando por cada uma dessas pessoas, Senhor. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que já jogaram a toalha, estão sentadas à beira do caminho, Senhor, não tem mais força de continuar a sua jornada. Eu estou orando aqui, Senhor. Eu estou orando pelo impossível do homem. Eu sei, Pai, que só Tu pode fazer isso acontecer. Tudo aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. O Senhor é incomparável, o Senhor é soberano. Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo culto dessa noite. Obrigado pela Tua presença aqui em nosso meio. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado por tocá-lo nos nossos corações e fazer com que a nossa alma sinta a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia em nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado pela Tua presença, Senhor. A gente Te convidou para estar neste lugar tão simples, Senhor. Neste lugar tão humilde. Mas, Senhor, nós clamamos e pedimos, Senhor, desce com a Tua glória, desce com a Tua misericórdia e nos alcance. Senhor, muito obrigado por estar junto com a gente aqui neste lugar, ó Pai Todo-Poderoso. Nós podemos louvar o Teu nome tão somente pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Esse agente poderoso e sustentador das nossas vidas. Pai, eu estou orando aqui por aqueles pastores, missionários, missionárias, pessoas que estão pregando e levando a Tua mensagem de vida e salvação. Que eles sejam abençoados por Ti. Oh, meu Deus, que a palavra que eles pregam, que a Tua palavra, possa ser impactante na vida, no coração das pessoas que ouvem a Tua mensagem, Senhor. E que eles possam pregar com toda a autoridade que vem de Deus, e que eles possam ter a Tua proteção. Pai Todo-Poderoso, fique com a gente. Tu é nosso convidado, Senhor, há lugar para Ti em nossos corações. Aonde quer que a gente esteja, Senhor, Tu é convidado para estar conosco, Senhor. E como disse Moisés, Senhor, se Tu não for, eu não irei. Eu não vou também. Sozinho eu não quero ir, não, Senhor, porque sozinho a gente vai ser presa fácil dos predadores. Eu quero ir, mas eu quero ir contigo. Eu quero que a Tua presença esteja comigo. Eu te suplico agora, Pai, a Tua bênção sobre cada pessoa, sobre cada um que estiver neste momento agora ouvindo a pregação da Tua palavra. Que tiver, meu Deus, nessa hora, olhando para Ti. E a Tua palavra diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus. Que eles possam direcionar os seus olhares para o alto, Senhor, e contemplar a Tua grandeza e a Tua soberania, ó Deus, e ser alimentado, e ser fortificado na graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós oramos agora e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, de todo o meu coração, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e que Deus nos abençoe hoje e sempre, que a bênção do Eterno possa estar na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, e que você todos os dias possa adorar e agradecer esse Jesus por tudo que Ele tem feito por você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.